Então vamos continuar. Nós falamos a última vez. Só não liga os barulhos, que aqui está mexendo algumas coisas, tem alguns barulhinhos aqui. Mas nós estávamos falando a respeito das festas, né? A gente falou dos ciclos mensais, e aí a gente começou então vamos falar dos ciclos anuais. Seria isso, né? Terminamos nos ciclos mensais do calendário. Seria isso? Só recapitular aqui. Então, falamos dos ciclos dos dias, depois falamos do ciclo das semanas, depois nós falamos dos ciclos, falamos dos ciclos dos meses, cada mês que tem as suas consagrações. Eu creio que é isso, né? E agora nós vamos falar então do ciclo do ano, ou seja, o ciclo anual. Vamos tentar pegar aqui já algo meio que pronto. Tá. Tem meu irmão, acho que perguntando lá no mentoria. Vamos lá. Deixa eu tentar pegar algo aqui a respeito do calendário, que já fica mais rápido aqui. Vou pegar um. Deixa eu trabalhando um pouquinho a respeito disso. Então, nós vamos ver as festas bíblicas, que são as 7 festas, né? Aqui, como eu peguei já uma imagenzinha pronta, vem as festas judaicas. Eu não gosto de. Eu não gosto dessa nomenclatura, festas judaicas, que para mim não são festas judaicas. Para mim são festas de Deus. Amém, queridos? Não são festas judaicas, são festas do Eterno, são festas nossas. São festas, para mim, hebraicas. Tem algumas festas, sim, que são judaicas. E... Não, peraí, que isso aqui tá meio coisado. Só um pouquinho. Agora que eu vi aqui. Aqui, aqui tá melhor. Então, vamos lá. Seria o quê? A Páscoa, o ázimo, as primícias, o Pentecoste, as trombetas, a expiação e os tabernáculos.
Essas daqui são as festas colocadas pelo Senhor. Porém, existem algumas conexões que a gente pode fazer aqui, né? Que quando a gente fala dos ciclos de Deus, nós vamos então entender que são ciclos de dias, ciclos de semanas, ciclos de meses, ciclos anuais. E os ciclos anuais, eles são determinados pelas festas, ou seja, é, tudo correspondendo, na verdade, sempre correspondendo a sempre ciclos de 7. Eu acho muito interessante isso, né? Esses ciclos de 7 da parte do Senhor. São ciclos onde nós vemos essa atuação do Pai, né? Então, nós vamos ver que são 7 dias, depois nós vamos ver que de semana em semana, então, 7 dias cria uma semana, e aí nós vamos ver a maioria das festas são 7 semanas, sempre, né? Ou 7 dias, ou uma semana, ou 7 semanas. Então, a gente vai ver que está sempre relacionado a isso, a ciclos de 7, ou 7 dias, ou 7 semanas, ou 7 meses, ou 7 festas. Então, a gente vai ver, por exemplo, quando a gente falou aqui a respeito da estação, se você pegar o calendário religioso, que começa na primavera do hemisfério norte, com o calendário civil, você vai entender que também são 7 em 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º mês, começa-se um novo ano. Aí depois você conta de novo no 7. Ou seja, sempre de 7 em 7, nós temos um começo de ano. Né? Passa-se 6 meses, no 7º seria, então, um novo ano. Ou um novo começo de ciclo. A gente vai ver sempre 2, né? Céu e terra. Eu sempre considero isso, céu e terra. Então, o Senhor sempre vai trabalhar nesse padrão. Esse seria um padrão do céu. O 7 sempre será um padrão do céu. Até mesmo os demônios usam muito isso. Vocês que estão aqui, geralmente vocês vão estar em outros grupos e grupos que a gente estuda a respeito das obras demoníacas. Então você vai ver muitos demônios com a nomenclatura 7, 7 catatumbas, 7 cova, 7 facada, 7 rosa, ou seja, essas questões do 7, porque eles trabalham dentro de ciclos, eles são espíritos que atuam em ciclos, né? Em ciclos de destruição, em ciclos de prostituição, são os ativadores de ciclos. 7, para mim, é o abrir e fechar um ciclo. Em 7 dias o Senhor completou todas as coisas. E depois ele estabelece de 7 em 7, completando, né? Os 7 mergulhos de Naamã foi o ciclo de cura. As 7 voltas em Jericó foi o ciclo de vitória. Então, esse 7 sempre vai estar ligado a um ciclo ou a algo que se estabelece, uma porção de tempo que se estabelece, e isso faz, então, com que haja a manifestação do que Deus tem. Amém? Então, quando nós olhamos, existem 7 festas dadas por Deus. São essas daqui. Nós marcamos algumas outras datas que eu gosto também de colocar, mas tem outras festas que são festas estritamente judaicas e não são festas determinadas por Deus. Então, a gente tem que separar o que são as festas judaicas e o que são os ciclos de Deus. As festas judaicas, por exemplo, nessas daqui, quais seriam as outras que seriam festas judaicas? Que às vezes nós até celebramos. Seria, por exemplo, a Hanukkah. Hanukkah, ela sim é uma festa judaica. Pode-se celebrar? Amém. O próprio Senhor Jesus esteve no templo nos dias de purificação, é chamado de purificação, né? Então, nos dias de purificação, Jesus apareceu no templo, que é Hanukkah. Essa festa, ela está marcada ali em Macabeus, quando houve a purificação e a lâmpada que não se apagou, a gente vê uma provisão de Deus, uma vitória, aquela coisa toda. Mas essa festa é exclusivamente uma festa judaica. E tem tantas outras festas que são marcas judaicas, que eu não vejo problema de celebrá-la. Porém, nós temos que entender que realmente os princípios de Deus, os ciclos de Deus, eles estão marcados em algumas datas que o próprio Deus estabelece. E essas datas que o próprio Deus estabelece
determina a tua frutificação. Quando nós falamos de ciclo de Deus, nós estamos falando de um ciclo de frutificação. Amém, queridos? É isso que eu estou dizendo. São tempos de frutificação. Determinando isso em nossa vida, nós vamos ter, então, um aspecto frutífero. É isso. Eu vou desatando um nível de frutificação. Por isso, nós vamos ver, agora sim, nós vamos ver, por exemplo, a nação de Israel, o povo judeu, hoje denominado judeu, por isso eles são prósperos. Por quê? Porque eles determinam e entram nessas portas. Eu costumo sempre trazer uma referência também, por que muitas vezes nós vemos os ímpios prosperando? Por que a gente vê a prosperidade do ímpio? Porque ele também entra em portas determinadas pelos seus deuses. Você vê a festa do São Fulano de Tal, ele para o comércio dele, ele não faz nada, ele se dedica, ele coloca ali, ele contribui. Ou seja, há um determinado tempo, toda deidade, querido, toda deidade é o gregoriano. Isso aí, querido. Ou seja, eles determinam e eles estão ali fielmente. Os caras cumprem ali fazendo tudo, eles não abrem o comércio dele, principalmente em datas sagradas, né? Vamos colocar aí, tem a Páscoa, tem o Natal, tem a questão da Semana Santa, né? Como a gente brinca, o cara peca o dia inteiro, mas na Semana Santa ele não come carne, carne de vaca, né? Ele só come o peixe, mas com a cachaça dele, mas está ali, eu não vou tomar, então vou comer meu peixe com a minha pinga, porém eu tenho que comer meu peixe, que eu não posso comer. Ou seja, os caras seguem. E uma coisa que a gente não percebe é que toda deidade estabelece datas festivas. Eu não sei se você já parou para pensar, todos os deuses têm as suas datas festivas. Por quê? Porque essas datas festivas são os portais de afirmação, de assentamento de trono. Por isso existe o dia disso, o dia daquilo outro, porque são os assentamentos dos tronos, e esses dias festivos são as portas que eles acessam. E quando nós falamos, então, de Deus, Deus deixa os dias festivos dele. E os dias festivos são essas 7 festas que eles trabalham. Amém? Que 7 festas? Que é a Páscoa, no 14º dia do primeiro mês. Depois, nós vamos ver o Ázimo, que começa, que é a primeira semana, né? Então, a Páscoa começa e já entra no Ázimo. Então, a Páscoa e o Ázimo são 2 festas diferentes, porém que se integram. A primícia, que é o sábado seguinte, e o Pentecoste, que já são as 7 semanas. Então, vamos lá. No Pentecoste, envolve a primícia, o Ázimo e a Peça. A festa de Pentecoste, ela sustenta essas outras 3 festas. Ou seja, a festa de Pentecoste começa com a morte do Cordeiro, com a consagração da primeira semana, com a consagração da minha colheita e mais, praticamente mais 6 semanas. Ou seja, de Pentecoste, a primeira semana é santa. Vamos colocar assim. O que seria a Semana Santa? Seria uma semana dedicada, separada exclusivamente para Deus, onde não se come fermento, aonde entrega as suas semeaduras, onde aplica as suas ofertas, aonde tem o derramamento do sangue do Cordeiro. Ou seja, a primeira semana da festa de Pentecoste é dedicada, santificada, né? Santificada no Senhor. E aí, então, vem a contagem do Homer, que são as outras 6 semanas. Terminando, então, em Pentecoste. Aí, as outras festas acontecem no 7º mês. Olha que interessante. As principais festas vão acontecer no 1, 3 e 7. 1, 3 e 7. No primeiro mês, no terceiro mês e no 7º mês. Que aí a gente vai ver a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Então, se a gente parar para pensar aqui, aí tem, né? Tem o Rosh Hashanah, que muitos celebram, que é junto com a festa das trombetas.
Para mim, querido, eu vou dizer Éder Gregório, eu não celebro, a gente até que celebra, proclama como uma ativação, mas o meu Rosh Hashanah mesmo, que é o começo do ano para mim, começa aqui, no primeiro mês, aqui. Bem? Porque esse 7º mês também se torna o primeiro mês. Aqui se torna o primeiro mês do calendário civil, e aqui é o primeiro mês do calendário religioso. Então, entenda, é essa figurinha aqui. A festa das trombetas acontece aqui, no primeiro mês, né? Por isso o Rosh Hashanah, o começo do ano, mas é o começo do ano civil. Eu gosto de celebrar o Rosh Hashanah meu aqui, que é o começo do ano religioso. Por que religioso? Porque foi o que Deus deu. Esse daqui é do começo da criação. Esse daqui foi uma ordem específica de Deus. Comece o tempo de vocês por aqui. Então, o estabelecer dessas 7 festas faz, então, com que haja uma liberação de ciclos de Deus, ou seja, de frutificação. Volto a dizer, quando eu consigo andar nos dias, ou seja, fluir na viração do dia, quando eu consigo, então, abrir e fechar uma semana, então, ciclos semanais, quando eu consigo santificar o primeiro dia, ou seja, separar o primeiro dia de cada mês, ciclos do mês, quando eu consigo parar nas festas que o Pai me deu, eu começo, então, a desatar as bênçãos dele sobre a minha vida. Isso, eu vou dizer que foi uma pergunta, na verdade, foi resposta de Deus para uma pergunta que eu fazia. Agora a pergunta, Senhor, por que o avivamento ele tem sido tão escasso, o avivamento ele tem sido tão temporal, o avivamento tem sido tão rápido, né? Não sei se vocês perceberam, mas depois da igreja primitiva, ou eu não vou colocar primitivo, porque eu acho muito primitivo como de primata, a primeira igreja, a igreja apostólica, ali do primeiro século, quando a gente coloca essa igreja, você vai ver que essa igreja, ela passa, ela tem um avivamento duradouro de 300 anos, mais ou menos, 200 e poucos anos que eles ficaram firmes ali, mas depois disso, queridos, nós não tivemos mais grandes avivamentos. Tem o dos moravianos, né, que durou uma torre de oração de 100 anos consecutivos, mas os outros avivamentos foram avivamentos muito rápidos, muito curto, avivamentos que vieram com uma dinâmica muito rápida, porém foram embora também do mesmo jeito que veio, né? Durou 2 anos, 3 anos, 10 meses, foram coisas assim que começou, impactou, trouxe um impacto, porém daqui acabou. E uma das perguntas que eu fazia para Deus é, Deus, por quê? Por quê? E foi quando Deus falou para mim estudar tempo. Quando eu começo a estudar tempo, isso daqui é um pedido pessoal de Deus, aprenda sobre os tempos. E eu comecei a aprender sobre os tempos, e eu vi que, na verdade, a cultura gregoriana entrou dentro do povo, fazendo com que a base de culto nossa fosse totalmente romanizada e não hebraica, e não vinda da ordem de Deus de um modo hebraico. Fazendo o quê? Fazendo com que aquilo que Deus fez não desata em nós. E esse avivamento, ou seja, esse fogo do Espírito Santo, não perdurasse em nós. Por quê? Porque nós somos os odres, mas estamos rachados pelos conceitos romanos da nossa fé. Então, quando nós começamos a estabelecer esses ciclos de Deus, esses tempos de Deus, nós começamos, então, a atuar naquilo que Deus tem. E qual é a pergunta? Por que os cristãos, apesar de vivermos como agentes de Deus, como filhos de Deus, por que nós não conseguimos prosperar como os filhos das trevas? Por que nós não conseguimos trazer o reino de Deus para a terra? Por que nós não conseguimos trazer realmente a manifestação da potência, não só de unção, mas de manifestação, de avanço, até mesmo de riqueza, se o próprio Deus nos prometeu? Gente, não estou aqui na teologia da riqueza, não estou aqui na teologia da prosperidade, mas eu estou dizendo, querido, como nós vamos financiar o reino se os nossos empresários sempre vivem capengando?
Já para eu pensar, você olha os empresários do mundo, os caras financiam. Você olha aí, existe algumas evidências, né, vou dizer assim, alguns boatos. Por exemplo, Starbucks, os caras financiam aí, eu acho que é 10 ou 15% da sua renda para os fins LGBT. Os caras financiam mesmo o movimento, financiam a causa, os caras financiam com força. Aí você vê muitas outras empresas que financiam os ativismo, financia a esquerda, os caras financiam. Aí você vai para o reino cristão, mundo cristão. Cadê os financiadores do reino? Cadê os empresários de Deus? Cadê aqueles caras que são potentes, que têm uma economia forte? Irmãos, é difícil você ver os empresários do Senhor fluindo em prosperidade abundante. Assim, cara, eu tenho uma empresa, sou cristão e sou um cara fielzaço mesmo, que coloca a mão no bolso e financio. Cadê eles? Você entende aqui? Cadê esses caras? Tá sempre passando por dificuldade financeira. Eles até vivem, mas o máximo que eles conseguem é ter uma casa, ter um carro, comer bem, mas não consegue ter dinheiro sobrando para investir no reino, não consegue ter dinheiro sobrando para aplicar. E aqui, onde o Senhor começou a trazer isso, por que nós não entramos nessa abundância de Deus? Porque nós não entramos nos tempos de Deus. E uma árvore precisa do tempo certo para poder produzir. E esse ensino aqui é um ensino que a gente vem, já 5, 6 anos, queridos, produzindo, entendendo. E a cada dia que eu vejo isso daqui, eu vejo como o Senhor tem aplicado aqueles que entram nisso, como o Senhor tem aplicado realmente, como aplicado essa unção e como as coisas têm acontecido. É lógico, querido, você não vai, eu celebrei todas as festas, pronto. Amanhã, no outro ano, eu estou rico, né? Já estou multimilionário. Não, não é isso. É um processo. E outra, vai depender também do teu crescimento estratégico de empreendedorismo. É lógico, estou dizendo no lado empresarial. Mas o que eu estou dizendo é que as coisas começam a acontecer. As coisas começam a ficar frutíferas. E não só isso, você passa a ter uma vida com Deus mais satisfatória. Você passa a ter uma vida com Deus mais dinâmica. As revelações do eterno começam a acontecer. As coisas começam a ficar mais... Tem mais sentido. A Bíblia passa a ter mais sentido. A fé passa a ter mais sentido do que simplesmente frequentar uma igreja. Não estamos inventando modismo para esquentar a tua fé. Entenda, querido. Não estamos aqui, desculpa a expressão, trazendo o eroticismo da fé, né? Como muitos casamentos falam, vou aqui assistir uma coisa erótica para apimentar o meu relacionamento. Isso daqui não seria a erotização da tua fé. Não, não é isso, querido. Mas o que eu tenho que entender é que o meu Deus, ele estabelece tempos de visitação. E quando eu estabeleço esse tempo de visitação, as coisas acontecem. Então, os ciclos mensais, então, seria os ciclos das 7 festas. Quer dizer, os ciclos anuais, o ciclo das 7 festas. Então, nós estamos aqui. A gente está chegando aqui em Pentecoste. Ou seja, esses primeiros 3 meses são estritamente dedicados a uma busca e uma limpeza. Estabeleço o Pentecoste. Dentre essas 7 festas, nós temos 3 que são as 3 grandes festas. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 16:16. Vou colocar do jeito que eu estava colocando aqui. Eu até, enquanto vocês vão achando aí, eu quero até falar, irmãos, isso daqui é uma linha muito tênue, viu? Eu vou dizer bem claro. Eu tenho visto irmãos se perderem em algumas coisas. Cuidado, pelo amor do Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Paulo prega. Cuidado, irmãos, com algumas coisas que estão sendo ministradas.
Cuidado com alguns ensinos, porque o que está acontecendo? O que eu estou vendo acontecer? Por essa onda do entrar nos princípios hebraicos, a galera está se afundando em cabala, a galera está se afundando em misticismo e ocultismo de uma forma assim extraordinária, né? Cuidado com isso. A gente sabe, tem toda a raiz, eu coloco isso com muito temor. Toda a nossa fé é uma fé vinda de Abraão. O próprio apóstolo Paulo diz, né, que vantagem tem os judeus? Todas e muitas. Tudo aconteceu primeiro para eles e depois para nós, gentios. Então, eu não quero aqui trazer uma equiparação dizendo, não, sei lá, como que eu posso dizer, né? Não, Deus não faz acepção. Sim, querido, Deus não faz acepção. Mas preste atenção, queridos. Realmente há uma... O negócio coisou aqui. Deus não faz acepção, Deus não faz sim, Deus não faz, querido. Mas entenda que existe uma coisa que Deus estabelece. Estou tentando compartilhar aqui um negócio. Só um pouquinho, queridos. O computador deu coisa aqui. Vocês sumiram tudo aqui da minha tela. Jesus, cadê vocês? Só um pouquinho. Aí, isso, voltou. Vocês tinham sumido tudo. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui. Já compartilho. Tem sim as suas vantagens em Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui eu estou vendo muitas pessoas se perdendo quando começam a se aprofundar e quer se aprofundar em coisas que acabam sendo o misticismo judaico. E isso daqui tem se tornado muito perigoso. Muitos têm negado a Jesus e se apostatado da fé. Então, cuidado com isso, queridos. Nós temos que tomar muito cuidado. Hoje eu conversava com o apóstolo Joseí a respeito disso ontem. Ele falou, cara, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Porque tem muita gente entrando para esses estudos e colocando muitas coisas. Eu vou colocar aqui um temor do meu coração. Existe um cara, hoje, nas redes sociais, sim, e o judaísmo, né? O judaísmo cabalístico, querido, é uma fonte. Até esses tempos me interpretaram mal, né? Estão falando que eu. Só um pouquinho. Falaram, chamou a gente de satanista. Não, não chamei ninguém de satanista. A questão naquela live que a gente fez, irmãos, cuidado, que a cabala, ela é o princípio do satanismo. Né? Todo satanismo vai usar o modo cabalístico. Não, todo satanismo, toda cabala, ela vai para os princípios hebraicos, porque ali começa toda a fé, querido. Não tem como, toda a fé vai passar por ali. Você entendeu? Então, o misticismo é forte. E esses dias a gente estava pesquisando, e eu vou dizer uma coisa para você. Tem um cara que ele começou como profeta e trazendo a respeito das questões espirituais, as questões do destravamento profético, mas ele falava do destravamento profético, olha que interessante, destravamento profético abrindo o chakra pineal. Como fluir em visões, como fluir em profecias, como fluir na dinâmica profética, ativando e liberando a potência do chakra pineal. Imagina. Então, começa por aí. Né? A glândula frontal, a glândula pituitária,
E o cara começou ali abrindo e tal. Irmãos, o tanto de gente que está metido nisso, de apóstolos, e irmãos nossos, daqui da rede, irmãos que estão escutando a gente bater todo dia nesses capetas, tá lá. Né? E por último, agora o cara já nem mais diz ser profeta, e o último curso do cara é como fluir e destravar profético, aí embaixo tá assim, 100% Kundalini. Cara, e tem um monte de galera ali fluindo. Ou seja, não, eu vou destravar o meu dom profético, eu vou destravar a minha unção profética, eu vou... Gente, aonde nós vamos chegando? Mas começa como? Começa simplesmente com as meditações. É muito bonito, é muito top, é muito massa, é um negócio, né, de meditação. Você abre aqui, você pega portal, você vai para os sonhos, você destrava aquilo, aí você está tendo um monte de visão, revelação, e uma das palavras do apóstolo José foi essa, cara, a gente vai precisar fazer uma limpeza no povo, porque o profético está contaminado, porque foi por detrás de tanta coisa, esse profeta está contaminado, e ó, é bombando de gente, e bombando de crente, né, que não está vendo. Então, tome muito cuidado. Celebrar as festas, querido, através dos... Essa é uma outra coisa, né? Complicadíssimo para mim. Eu não sei se ainda não cheguei nesse nível de revelação, mas, irmãos, para mim não tem sentido. Para mim não tem sentido você ficar invocando anjos. Né? Para mim não tem sentido. Eu falo porque os anjos trabalham para Deus, ao nosso respeito. Ou seja, eles obedecem Deus e cumprem o propósito de Deus. Então, o ficar invocando o anjo para saber o meu anjo, para saber essas coisas, para mim é muito complicado isso. É uma das questões que eu piso no freio, você entendeu? Porque a gente pode estar visitando e andando aí, às vezes, com alguns anjão errado aí, pensando que é anjão de Deus. Mas, voltando para cá, então, por que eu entrei nisso aqui? Cuidado, querido. Quando a gente começa a entrar na festa, é muito legal e é bíblico. Mas eu vejo muita gente se perdendo nisso. Por quê? Porque a gente tem as letras, a gente tem as tribos, a gente tem tudo isso, a gente tem... eu vou dizer um negócio simples aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Vamos lá. Eu falo para vocês tomarem muito cuidado na hora de vocês pesquisarem, na hora de vocês entrarem em algumas coisas. Porque, como diz, nem tudo que reluz é ouro. Amém? Vou te mostrar uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos para o irmão Google. Olha que lindo. Esse site aqui eu acho muito legal. Porém, olha o cuidado que a gente tem que ter. Chama Shabbat. Não sei se é assim que se pronuncia. Nós temos uma irmã judia aqui com a gente hoje. Então, perdoe meus vocabulários. Mas vamos lá. Esse aqui é um site estritamente judaico. E aqui, né, tem a cultura judaica. E aí você pega, tem aqui. A maioria das pessoas que começam a entrar nisso, eles vão para o Google pesquisar. Então, vamos pesquisar. Aí a gente vai ver, por exemplo, lá, eu entrei aqui no site. Agora vocês vão ver, eu vou sair do site e vamos entrar, então, vamos entrar aqui, por exemplo, mês de Sivan. Uau! Na onde eu vou cair? No Shabbat. Que aqui tem muita coisa. Aí entramos aqui. Vocês estão vendo ou saiu a tela? Estão vendo? Tá, beleza. Você chega aqui, então tem o mês de Sivan. Tá aqui o mês de Sivan. Aí você vem, é muito massa. Os ensinos do cara é muito massa. Mas isso daqui, querido, deixa eu dizer para você. Isso daqui é um ensino cabalístico. Entenda bem. Gente, vocês estão sumindo toda hora da minha tela. Vou tentar encontrar vocês aqui de novo.
Isso, voltou. Isso daqui é um ensino cabalístico. Vamos lá, por quê? Então, lá, o formato da letra Zai é um Vav com uma coroa na cabeça, isso representa a coroa que nós recebemos, profético. Segundo o sábio, rabino, cada mês do ano judaico tem uma letra do alfabeto hebraico, um signo dos zodíacos, uma das 12 tribos de Israel, um sentido, um membro controlador do corpo que corresponde a ele. Sivan é o terceiro dos meses do calendário judaico, o mês da ortoga da lei para o povo judeu. Então, aqui, ele vai praticamente fazer tudo que a gente faz. Por quê? A gente vai estudar a letra, a gente estuda o trono, nós estudamos a tribo, nós estudamos o estandarte. Mas aqui, queridos, preste atenção. Esse daqui, ele entra por um ortodoxismo com um cunho cabalístico. Por quê? Porque ele vai ver a letra, mas quando fala do signo dos zodíacos, para eles é um controlador, é um conjunto de constelação que está em favor do povo. Então, os gêmeos simboliza as duas tábuas do pacto. Ou seja, a constelação de Gêmeos, que é Atenas, olha, veja aqui, Gêmeos é Atenas. Então, Atenas é a deusa da filosofia, a deusa da sabedoria. E aqui, para eles, isso daqui está representando o quê? Para eles, as duas tábuas que são idênticas. Para nós, não, queridos. Na verdade, no mês onde o Senhor dá a palavra para nós, nós estamos confrontando a sabedoria humana. Então, a Cabala vai usar o poder do cosmo e não o poder de Deus. Então, a gente tem que entrar muito, com muito cuidado disso. Por exemplo, o sentido, o caminhar. Então, o que Gêmeos vai fazer? Ativar o caminhar. Qual que é o controlador? O pé esquerdo. Isso daqui é Cabala. Então, nós temos que entender um pouco, querido, para nós não fluirmos nisso. Temos que tomar muito cuidado. Então, cuidado com a sua pesquisa. Cuidado com o que você vai pesquisar. Cuidado da fonte que você vai pesquisar. Cuidado. Né? A gente falou aquela vez ali sobre a questão da árvore da vida. Vou dar um exemplo aqui. Também é Cabala. O contexto árvore da vida. A gente vai ter que entender que esse é um contexto cabalístico também. Você entendeu? Muito cabalístico. E tem muitos irmãos. Aí, como eu já ouvi, não, apóstolo, existe 2 tipos de cabala. Não, querido. É 2 vertentes da mesma árvore. Né? E essa seria a árvore da vida. A gente teve irmãos que estavam envolvidos com isso daqui. Você entendeu? Com esse tipo aqui, que é essa árvore aqui. Então, a questão da árvore da vida. É muito bonito. Aqui pronuncia os 72 nomes de Deus. A gente vai ver toda essa questão do eterno, do divino, e piriri, popopó, muito bonito. Porém, queridos, não tem nada de bonito. É misticismo cabalístico. Então, nós vamos ter... Eu não estava mostrando para vocês, né? Então, nós vamos ter que entender que essa questão da árvore da vida, ela é muito, quer dizer, essa questão mística dentro dos princípios hebraicos é muito, essa linha é muito pequenininha. Se você desviar para a esquerda, vamos colocar aqui, você vai dizer que não existe nada disso. E é a fé que nós temos hoje. Esquece todos os princípios hebraicos da fé. É uma linha. Mas o grande problema é que a gente está indo para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? A Cabala. Você entendeu? Então, assim, a gente não está conseguindo andar em uma linha tênue. Então, eu só estou orientando os irmãos, porque eu já vi irmãos se perder nisso. A gente começa a estudar meses, começa a estudar ciclos, festas, os princípios, os irmãos
né, vai para um outro canto, daqui a pouco estão místicos, estão cabalísticos, estão totalmente, daqui a pouco, negando a pessoa de Jesus. E aí, meu irmão, aí já era. Né? Quando você negar, aí entrou a apostasia. Então tá. Voltando aqui, então, que nós falamos do texto de Deuteronômio 16:16. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, houver concedido. Agora, voltando para cá, nós vamos ver simplesmente algo que, para mim, como eu falo, né? Para mim, o maior símbolo do cristianismo seria a menorá. Então, só colocar aqui esse versículo. Voltando para a menorá. Então, nós vamos ver o seguinte. Essas três principais festas, elas, esse reflexo vou colocar aqui. Essas três principais festas, ela expressa o começo e o fim. Então, começa aqui, Páscoa, depois Pentecoste, que é o meio, depois Tabernáculo. Ou seja, se nós pegarmos as três festas que o Senhor manda pegar, são o começo, o meio e o fim. Então, 3 vezes ao ano, compareça perante mim. Você entendeu? 3 vezes ao ano, compareça perante mim, diante do Eterno. Para que a gente possa liberar. Então, esses são as três festas de liberação do Senhor. A primeira, que é a Páscoa, a segunda, que é o Pentecoste, e a terceira, que é o Tabernáculo. Depois desses ciclos, então, a gente vai ter o ciclo de 7 anos. De 7 em 7 anos, nós temos o ciclo chamado Shemitah, que é o tempo da libertação. E pasme, querido, nós estamos entrando no ano da Shemitah. E é interessante que é algo fantástico, nós estamos nesse tempo da Shemitah, é um ano extraordinário, porém também é um ano de juízo, porque aqueles que não cumprem a Shemitah, entra juízo. De 7 em 7 anos, nós temos que ter a remissão. De 7 em 7 anos é o tempo da remissão. E então vou colocar aqui só para a gente deixar aqui gravado. Vou colocar aqui. Em 7 anos, temos a Shemitah. Não sei se é assim que escreve, escrevinha. Corrijam aí.
que esses serão ciclos de libertação. Vamos lá, a Shemitah seria os ciclos de libertação. E aí depois nós vamos ver de 7 vezes 7 anos. Nós temos o jubileu, que é o ciclo de nós vamos ter o ciclo de restituição. Então, assim funcionam os ciclos de Deus. Então, a gente vai ver os ciclos diários, os ciclos de semanas, os ciclos de meses, os ciclos de anos, o ciclo de 7 em 7 anos e o ciclo de 7 vezes 7 anos, que é o jubileu. Então, como um cristão, o poder cumprir o Shemitah? Sim, com certeza. Para mim, esse é o tempo de remissão, esse é o tempo de perdão, onde nós praticamos a justiça e liberamos perdão. O ciclo de Shemitah é quando Deus traz e libera perdão sobre todas as dívidas. É o ciclo de perdoar dívidas. E depois, o ciclo de jubileu é quando nós temos 7 vezes 7, ou seja, 50, que é o ciclo de 50 anos, né? De 49 anos, o próximo ano é o ciclo do jubileu, aonde as heranças voltam de novo para aqueles que deu. E assim a gente começa de novo. Então a gente vai de uma semana, quer dizer, de um dia até 49 anos. Dentro disso, nós vamos vivendo de ciclos. Ou seja, nós começamos de um dia, cumprindo esse dia, nós temos uma semana, depois de semanas, nós temos 4 semanas, nós temos um mês, depois de 12 meses, nós temos o ano, então a gente tem as festas, depois disso, trazendo 7 anos, cumprindo todo esse ciclo, nós entramos então na Shemitah, depois de completar isso 7 vezes, ou seja, 7 ciclos de 7, nós entramos então na questão do jubileu, e depois voltamos de novo. Aí temos um jubileu, 2 jubileu, 3 jubileu, 4 jubileu. Ou seja, a gente vai fazendo esses ciclos. E dentro desses ciclos, nós vamos ver, então, a questão do desatar econômico, espiritual, ministerial, familiar. Ou seja, está tudo dentro dos ciclos de Deus. Amém? 7 de setembro desse ano começa o ano da Shemitah. Muito interessante. Aí a gente vai começar um tempo muito profético. E é muito interessante que esse tempo vai ser um tempo proféticosíssimo. Por quê? 7 de setembro é a independência do Brasil. Começa o ano da Shemitah. A hora que nós terminarmos o ano da Shemitah, nós vamos ter o jubileu, o 4º jubileu do Brasil. Porque vai completar 200 anos que o Brasil teve a independência. Então vai ser um tempo muito... Esse 7 de setembro a gente começa o ano do arrependimento, né? A gente da Junta Apostólica colocou isso aqui, que a gente está querendo promover esse ato de arrependimento nacional, para que quando nós terminarmos em 7 de setembro de 2022, vai ter o ouvido do Ipiranga, que vai ser, então, essa proclamação do resgate, do jubileu. Ou seja, nós vamos sair da Shemitah, entrar no jubileu e já com essa proclamação. Então, vai ser para o Brasil, vai ser um tempo muito, muito precioso. Amém? Um tempo preciosíssimo mesmo. A gente precisa estar aí bem atento para esses próximos 2 anos aí, que vão ser fantásticos. Mas o que eu queria trazer aqui, queridos, nós precisamos entrar nesses padrões de ciclos de Deus. Porque se você não entra nisso, você vai ter até uma vida de salvação e não de reino. Amém? Você vai ter uma vida de salvação e não de reino. O que você precisa aprender é que você não só foi chamado para ser salvo, mas você também foi chamado para viver o reino de Deus. A salvação é só você crer
e confessar a tua fé. Porém, o reino, você tem que entrar nos princípios. E é isso que a igreja não aprendeu ao longo do tempo. Amém? Amém, queridos? Então, que o Eterno abençoe, que você possa estar sempre aí dentro desses ciclos. Então, entramos aí, definimos os ciclos. Nas próximas aulas, nós vamos definir só mais algumas coisinhas a respeito do jubileu Shemitah, e aí a gente depois só trabalha mais algumas coisinhas aí, e eu creio que a gente consegue já ter essa dimensão do que são os ciclos de Deus. Amém? Que o Eterno abençoe, fiquem com Deus, um grande abraço, shalom, shalom para todos. Deixa eu só fazer uma pergunta, tem alguma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta, tem pergunta? A pergunta é essa, né? Deixa eu até liberar os microfones aqui. Aqueles que tiverem uma pergunta, Shalom, AP. Shalom. É nóis. Me diz uma coisa, queridão. As 7 sefirotes que são contadas no Homer, elas são baseadas na Cabala? Não. A Cabala usa. Como usa todo, usa a tribo, usa tudo, né? A Cabala é o lado místico da coisa. Então tem sim, tem a contagem do Homer segundo a Cabala, tem a contagem do Homer segundo o ortodoxismo e tem a contagem do Homer nossa cristã, né? Unindo tudo isso daí. O grande questão é o que eu vou proclamar, o que será essa contagem para mim. Primeiro, uma obediência da contagem ou como que eu posso dizer, do estabelecer o mandamento, de me posicionar durante 50 dias, estar na presença dele durante 50 dias, orar durante esses 50 dias, nos limpar e deixar que a palavra do Senhor nos limpe durante esses 50 dias. Agora, muitos vão fazer essa contagem do homem do modo cabalístico, segundo a árvore da vida, né? Segundo o que seria a árvore da vida? Deixa eu ensinar, mostrar para vocês aqui. O que seria a árvore da vida? O maior plano, assim, o maior desenho da árvore da vida seria isso aqui. Deixa eu pegar aqui. A pergunta que eu tinha para o Shemitah, vou deixar para depois. Essa daqui. Essa daqui é o desenho da árvore da vida. Então, eles vão colocar, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e eles vão contando, né, o Homer segundo essa manifestação. Você entendeu? Os mandamentos, as coisas que ativam em nós, aquela questão, tudo. Então, esse daqui é um dos maiores coisas relacionado à árvore da vida. Então, tem a contagem do Homer segundo isso. Entendeu? Acessando esses portais, mas esses portais não são em Deus. Não sei se eu consegui responder, pastor Marcelo. Conseguiu sim, AP. Conseguiu sim. É que, de fato, o caminho que o senhor falou é realmente muito tênue mesmo, né, apóstolo? De fato, é muito tênue, porque, infelizmente, todo o ensino ortodoxo, ele vem muito parecido com o ensino que a gente faz, só que, logicamente, com algumas interpretações diferentes. Então, tem que apurar o filtro mesmo. É muito tênue mesmo. O senhor tem toda a razão, apóstolo. Por exemplo, as festas. Vamos lá. Se eu for pegar onde eu vejo os irmãos, onde eu vejo os irmãos se perdendo, eu vou pegar a festa, Páscoa, festa da Páscoa. Tá? A festa da Páscoa é o quê? Qual é o princípio da festa da Páscoa? A morte do cordeiro, sim, nosso cordeiro já morreu, nós não precisamos matar de novo. Então entra o quê? Entra o portal do sangue, ou seja, vencer a sepultura. Primeiro ponto.
Segundo ponto da festa da Páscoa é o portal de início. Então, lembre-se, e a oferta. Então, lembre-se que para nós, todas essas festas, ele vai culminar na oferta, nosso nível de oferta, nosso nível de sacrifício. Entende? Que todas as festas ele tem um nível de sacrifício e oferta. Isso é o que conta para nós hoje. Onde eu vejo as pessoas se perdendo? Aí elas começam a entrar no ritual, que nem o próprio Cristo e nem o próprio judeus não, os próprios hebreus cumpriram isso. Veja, irmãos, bota a primeira Páscoa que teve lá. Não teve nada desses rituais que a gente vê hoje. Isso são agregações que foram acontecendo ao longo do tempo. Pegue para a palavra, lá o escrito, que você vai ver que não teve. O que foi a Páscoa do primeiro, a primeira Páscoa? Cara, os caras mataram o cordeiro, sentaram na mesa e comeram um pão depressa, com mochila nas costas para poder ir embora. Então eles comeram um cordeiro com pão sem fermento e com ervas amargas. Isso foi a Páscoa. Mas hoje se criou um misticismo em torno disso. Você entendeu? Faço isso, boto aquilo, assim, aqui, papapá. É bonito? É muito bonito, queridos. Eu vou dizer que é errado? Não. É antibíblico ou anticristão? Não. Você pode fazer a mesa do jeito que você quiser. Mas isso, querido, já não vai ter mais. Isso não é o nosso foco. É isso que eu falo. Não foque nisso. Você quer fazer? Faça, arruma a tua mesa bonita, faz isso, bota a vela, acende a vela, papapá, piriri, pororó, bacana, e o pratinho, e o osso, irará, tá? Legal, top. Porém, já não é o nosso foco. O nosso foco é entrar no portal e colocar nossa oferta. Cumprimos o memorial, que é a morte do Cordeiro, e entramos no portal. Pentecoste, a mesma coisa. Pentecoste, nós vamos estar lá. Dia 16, nós estamos lá com a nossa oferta, com a nossa presença, com a nossa adoração, dedicando os frutos da terra. Então, a gente faz um momento com todo mundo, com o fruto da terra, a gente come, a gente celebra, oferecendo ao Senhor, dizendo, Senhor, toda frutificação da nossa terra é do Senhor, mas a gente não tem um ritual. É isso que as pessoas estão confundindo, o memorial com o ritual. A gente vai para o tabernáculo. O que eu gosto de fazer no tabernáculo? O que é a festa do tabernáculo para mim? É a proteção. Se você parar para pensar, o Senhor diz, por que vocês têm que ir para a casinha? Para que vocês lembrem que Deus é o guarda de vocês. Vocês andaram 40 anos no deserto e o Senhor o Senhor poupou a vida de vocês. Vocês não morreram. Então, é como que Deus estivesse falando para mim, 7 dias durante o ano, vocês saem do conforto da casa de vocês, né? Eu gosto de fazer isso, querido. Agora a gente tem casa, a gente tem tudo, né? A gente não tinha, a gente morava de aluguel e tudo mais, não tinha espaço para fazer isso. Hoje eu tenho um terreno, hoje eu tenho coisa. Então, o que a gente pode fazer? A gente monta a cabaninha fora da casa e vai dormir numa barraquinha. Para quê? É um memorial de ensinar a nossa próxima geração. Fazer o quê? Irmãos, olha, por que ensinar para nossos filhos, a gente está fazendo isso daqui para quê? Porque a gente tem que confiar que Deus é a nossa proteção. A gente está no relento aqui. A gente está aqui para quê? Para que você creia, é que Deus que te guarda. É o Deus que te fortalece, é o Deus que é a tua segurança. Não é a nossa janela, não é as nossas portas, não são as nossas trancas, mas a gente está no ar livre aqui para isso, para você saber que Deus é que nos protege. Então, esse é o memorial. Igual é o portal? A oferta. Então, 7 dias nós estamos celebrando. A gente vai celebrar na igreja como um culto, adoração e apresentando ofertas. Então, para nós, o que cumpre nas festas é isso. A gente tem que parar de tentar inventar moda. Eu vejo que a gente começa, quando as pessoas começam, eles começam a querer inventar moda. Eles vão pegar não os princípios hebraicos, mas sim os rituais judaicos que normalmente vão para o cabalístico. Que o cabalístico ele tem muito mais significado espiritual.
Você entendeu? Então eles colocam a letra tal, não sei o que tal, aquilo lá, porque pá, aí coloca aquele monte de coisa que dá problema. Que aí a gente tira a centralidade do que nós estamos fazendo. Antigamente, na festa de tabernáculos, era muito interessante. O que nós fazíamos? A gente tinha a igreja e nós chamávamos todos os irmãos e dormíamos em redor da igreja, né? A gente fazia como as tribos, assim. Era muito legal. É quando a gente começou. Então, a gente tinha um monte de cabaninha assim, né? Imagina. A nossa igreja era no centro da cidade, tinha só a igreja, era praticamente só a igreja no centro da cidade, que é uma cidade pequena, então tem ainda assim, no centro tem muitos terrenos vazios, né? Então tinha o prédio da igreja e era tudo vazio. Aí o que a gente fazia? A gente pegava, no dia de tabernáculo, 7 dias, montava acampamento. Então a gente chegava 6 horas da tarde na igreja, 7 horas, aí a gente fazia comida lá, todo mundo, a gente, igreja pequena, né? Então tem como você fazer essas coisas. Aí a gente acampava, né? E parecia aqueles assentamentos do sem terra, né? Em volta da igreja. O pessoal pensava que era até um assentamento, aquela coisa toda, e ficava uma repercussão na cidade. O que esse povo está fazendo? E a gente acordava ali todo mundo junto, tomava café todo mundo junto, nós comíamos ali, almoçávamos juntos, ou seja, 7 dias de comunhão mesmo, 7 dias de comunhão que a gente ficava, é muito bacana. Eu lembro do episódio que, para mim, é marcante, né? Acho que foi a terceira ou quarta vez que a gente estava celebrando. E aí, Jesus, estava uma chuva, meu irmão. Eram as 3 horas da manhã, uma chuva e muito raio assim caindo. Aí eu fiquei com medo, né? Falei, cara, tá caindo muito raio e um monte de cabaninha, né? Era 30, 40 cabaninha. E, e aí eu peguei o meu chofar, que a gente ia para minha barraquinha com o chofar, que a gente, 6 horas a gente tocava o chofar para a gente tomar nosso café. Aí, umas 3 horas, aqueles raios caindo, meu, eu toquei meu chofar. Gente do céu, uma irmã levantou, meu Deus, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e gritando, né? Eu falei, não, mas é só eu que estou chamando, vamos para dentro que está trovejando, senão vai morrer aqui, né? E ali ficou, foi a comédia plena, né? Imagina a comédia. É aquela raio, trovão para todo lado e o chofar tocando, é Jesus voltando, né? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que pegar aqui o memorial e o portal. A gente tem que tomar cuidado com os ritual. Amém? Vamos tomar cuidado com os ritual. Então, irmãos, façam, mas tente encontrar o cunho profético disso, do que o Senhor está querendo nos ensinar. E toda a nossa questão das festas bíblicas sempre vai culminar nas nossas ofertas. Hoje, para nós, se você parar para pensar, naquela época eram os sacrifícios, as ofertas de sacrifício, o cordeiro, os bois, ou seja, as ofertas com derramamento de sangue. E essa era o cunho. Se você olhar voltar para Deuteronômio 16, veja que ele diz o quê? Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, houver concedido. Então ele diz, porém não aparecerá de mão vazia perante o Senhor. Então veja que essas 3 principais festas, o cunho dela é a tua oferta. Esse é o propósito geral, né? E o restante é o memorial. Nós trazemos a memória. Então, se você, por exemplo, é pastor de uma igreja pequena, é legal a gente fazer isso. É muito bacana fazer as cabaninhas, poder comer junto, poder tomar café da manhã junto, orar junto. Né? Quem tem igreja grande é mais difícil, mas se você, minha igreja não celebra, faz a cabaninha na tua casa, no quintal da tua casa, dorme com os teus filhos, ensina, ora. É legal, né? Isso é bíblico. Aí, e o Pentecoste? O Pentecoste, querido, é quando nós consagramos os frutos da terra, quando nós dedicamos. Então, coma, faça. Você vê, o mundo pratica o Pentecoste, que é a festa junina. A festa junina cai exatamente na data do Pentecoste, entre o Pentecoste. E o que é a festa junina? É o oferecimento dos frutos da terra ao João. Seja quentão, pipoca, mandioca, amendoim, coco, todo fruto da terra, que é a festa de São João. Cai exatamente no tempo de Pentecoste. E eles oferecem e consagram todos os frutos da terra. Ou seja, o mundo, querido, o mundo celebra as 3 festas. A Páscoa católica,
a Pentecoste, que é a festa de São João, que é o comando de Xangô, e o Natal. As 3 festas. Por quê? Porque são 3 portais. E eles sabem entrar nesses 3 portais. E nós, como cristãos, não entramos. Então, que o Senhor nos dê sabedoria. O milho, né? Que o Senhor nos dê sabedoria para alcançar com muita destreza isso daí. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente e te faça prosperar. Shalom, shalom. Tem mais alguma pergunta? Eu estou falando aqui, esqueci de perguntar. AP, como é que o cristão, na sua visão, ele guarda esse Shemitah? A gente sabe que os ortodoxos, né, na verdade, muitas pessoas em Israel, assim como Jonathan Kahn fala naquele livro O Mistério do Shemitah, eles no 7º ano, inclusive, eles não trabalham, eles fazem, de fato, o ano sabático, ou o ano sabático, né? E como é que, na sua visão, o cristão ele deve guardar o Shemitah, querido? Para mim, pastor, é um tempo de perdão, né? É um tempo de perdão nesse sentido. Se nós pudéssemos, sim, descansar do fruto do nosso trabalho, se nós pudéssemos tirar um ano de férias, né? Aqueles que são empreendedores, se você puder fazer, cara, seria espetacular, né? Mas eu creio também que é um tempo onde nós começamos a liberar dívidas, né? Fazer sempre liberação de dívidas. Eu vou estudar um pouco mais a respeito da Shemitah, mas para mim é mais essa questão de liberação de dívida mesmo e descansar, descansar nessa plenitude do perdão, que o Shemitah era quando os escravos eram soltos. Uma das obras do Shemitah era não plantar e o tempo dos escravos ser soltos. É deixar a terra produzir por si só. Então, seria como descansar economicamente, é você não dar foco nas estratégias, é você deixar produzir naturalmente. Você entendeu? É você descansar da correria. Você deixar que naquele ano Deus cuida, naquele ano Deus faz, naquele ano o Senhor vai estabelecer. É um ano também de fazer justiça, então pode ser investimento em obras de justiça, uma coisa desse jeito. Mas eu vou estudar um pouco melhor para a gente trazer o cunho profético dessa Shemitah. Mas uma das coisas eu vejo mais o perdão de dívida e o deixar as coisas fluir naturalmente, né? sem essa correria do tentar produzir das estratégias. Porque quando você vai para o plantio, então você tem que ter o arar, você tem que ter todo esquema de plantio e de colheita, né? Uma outra pergunta aqui que foi feita, né? As igrejas que celebram as festas de festa junina, assim, eu não quero entrar nos pormenores, mas eu particularmente acho lamentável, né? Porque você acaba celebrando uma festa junina, uma festa isso, e as festas do Senhor a gente não celebra. Ele tem um cunho. A festa junina é a festa de São João. É a mesma coisa eu estabelecer na minha igreja a festa da Senhora de Aparecida. Entendeu? É a mesma coisa. Então a gente vai lá, a gente faz a Romaria, a festa de Cosme e Damião. Então, assim, são algumas coisas que eu prefiro, eu não faço. Tem o rodeio gospel, tem o caipira gospel, o rave gospel. Então, assim, eu prefiro não entrar por essa onda. Eu prefiro não fazer. O Senhor já nos deu tanta coisa. Se você parar para começar a colocar as festas bíblicas, é tanta festa que a gente tem que colocar que a gente vai ter tempo para essas daí. Você entendeu? Realmente, são 7 festas. Vai tomar todo o nosso calendário já que a gente colocar, né? O rodeio gospel, o junino gospel, o country gospel, o rave gospel e festa para todo lado. Meu Deus do céu, é muita festa, né? Mas, infelizmente, né? Infelizmente, né? Tem até a quadrilha gospel, né? A gente já vi igreja que dança quadrilha, né? Com a música gospel, né?
Tum, turum, tum, 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 e a gente vai lá dançando, né? E vamos que vamos. Tomando o quentão gospel e celebrando o gospel. Então, assim, são coisas que a gente... festa jesuína, né? Então, a gente vai é como você adequar a cultura do mundo para a igreja. Agora, só para a gente terminar aqui, abre aí em Daniel 7. Se tiver mais alguma pergunta, vivendo gospelmente, né? Esse é o problema. Daniel 7, 25. Meu Deus, tá difícil aqui abrir. Essa tradução, ela não é clara. Eu pensei que ela... Essa tradução aqui. Olha o que ele diz. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A palavra tempo aqui é tempo determinado, ou seja, quais são os tempos determinados? São os tempos das festas bíblicas. Tem alguma tradução aí de vocês? Tem alguém que tem aquela tradução que fala das festas? Alguém tem essa tradução? Deixa eu ver se eu tenho aqui. É Daniel 7, o que é AP? Por gentileza, querido. 25. A minha versão King fala assim, James tem, apóstolo. esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bacana. Deixa eu ver se, tem uma outra versão que fala, ele falará a palavra contra o Altíssimo, tentará oprimir os santos do Altíssimo, tentará alterar as estações e a lei. Tem alguma outra tradução? Essa daí foi boa, Ellen. Ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo. Tentará alterar as ações e a lei. E os santos lhe serão entregues por um tempo. Tempos e metade de um tempo. Então, veja que ele fala das festas religiosas. O que seria isso? Esse é um comando do último governo, o governo romano. Se você for ver, Daniel está tendo a visão dos 4 governos, dos 4 reinos, e o último reino, ele teria a função dele é falar contra o Altíssimo, mudar os dias das festas religiosas e da lei. E da onde vem toda essa nossa cultura evangélica? De Roma. Então a gente vê as festas romanas e também a lei que foi alterada, ou seja, por que nós temos aversão, querido, à lei? Se você falar para um cristão hoje sobre a lei, ele te manda se converter. Não existe lei, nós estamos na graça, aquela coisa. Da onde veio isso? De Roma. Entendeu? Romano puro. Então, esse é o esquema desse último governo, ou seja, do governo de Roma, começando aí, né, o último governante, Constantino, que ele teria uma boca grande, falaria contra o Altíssimo, com os santos do Altíssimo, perseguiria, mudaria as leis e os tempos.
E foi ele que fez tudo isso. Então a gente tem que tomar cuidado. E o que nós estamos fazendo quando voltamos para o ciclo de Deus é desromanizar a nossa fé e voltar para a raiz hebraica da nossa fé, que a nossa fé veio de um ramo hebraico e não de um ramo romano. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Eterno abençoe. Semana que vem nós estamos aqui de volta, falando mais algumas coisinhas. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vai bolando aí, que agora a gente vai mais explicando mais alguns pontos. Amém? Deus abençoe. Shalom a todos.